Olá, tudo bem? Eu sou a Stephanie Romero e você está ouvindo o podcast do Comércio, realizado pela equipe de comunicação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso, FEComércio MT. Aqui sempre falamos sobre uma pauta de interesse do setor e hoje nosso convidado é Hamilton Teixeira, diretor da entidade e presidente do Sincofarma, Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Mato Grosso. Hamilton, obrigada pela sua participação. Olá, tudo bem? Bom dia. Hamilton, recentemente o setor farmacêutico sofreu algumas alterações nas alíquotas de impostos com a reforma tributária realizada pelo governo de Mato Grosso. Como o mercado reagiu a essa mudança? Houve realmente um aumento no preço dos medicamentos? Sim, em janeiro começou-se umas discussões sobre as novas alíquotas de ICMS para o setor farmacêutico e ela veio com alterações. Ela só não teve alterações mais traumáticas para o segmento que, em conversa com a Federação do Comércio, a Assembleia Legislativa e a Secretaria de Fazenda, conseguimos chegar a uns redutores que agradou tanto ao setor farmacêutico e não impactou tanto na população. Mas um aumento de ICMS ele houve sim nesse segmento. Para reduzir esse impacto financeiro, a participação da FEComércio na liderança do presidente José Venceslau de Souza Júnior foi fundamental. Sim, foi bem fundamental, inclusive muitas discussões na Assembleia, que nos abriu a porta junto à Secretaria de Fazenda para mostrar números, mostrar dados, mostrar quanto queria ficar o medicamento, mostrar realmente o impacto para os preços dos medicamentos. A FEComércio, na presidência do Júnior, foi muito importante para isso, que abriu um canal do segmento de farmácia com a Assembleia Legislativa e a Secretaria de Fazenda. E com isso os redutores foram agradáveis e menos traumáticos para a população. Hamilton, a gente está vivendo aí um período de pandemia, né, onde recentemente a gente passou por uma quarentena obrigatória, onde era necessário só sair de casa realmente para fazer o necessário. Por isso, de acordo com o relatório da ABCCom, as vendas de medicamentos pela internet aumentaram. O senhor acha que a tendência é reduzir o número de farmácias físicas? Não, realmente aumentaram as tendências de venda na internet, mas as farmácias físicas ainda têm o seu espaço, principalmente nos bairros, porque a saúde nossa, num geral, a nível de Brasil, ela é bem deficiente. Então as pessoas procuram muito a farmácia como primeira porta de entrada e esclarecimento sobre os medicamentos. Então eu não acredito que a internet venha a suprimir as farmácias físicas. O que está acontecendo, o Sincofarma está notando, é que está havendo um número maior de procura nas farmácias de bairro, até mesmo para poder esclarecer, tirar informações e verificar as posologias e os usos corretos do medicamento. Hamilton, ainda sobre esse período de pandemia da Covid-19, os farmacêuticos estão na linha de frente, já que a farmácia foi considerada como essencial, portanto, não fechou as portas. E os farmacêuticos estão realizando os testes rápidos da Covid-19. Quais os cuidados que estão sendo tomados para proteger esses profissionais? Então, até mesmo essa é uma maneira que alavancou bem as farmácias de bairro, né, as farmácias físicas dos bairros. A Anvisa publicou um decreto que as farmácias poderiam fazer o teste rápido de Covid-19. Muitas lojas se prepararam para isso, seguindo o protocolo da vigilância, né? Tendo uma área separada, tendo um profissional todo paramentado, tendo fichas de controle de pacientes, né? E com isso os pacientes que são positivos sendo encaminhados direto para a vigilância sanitária ou para a unidade mais próxima de saúde. Então a gente vê que isso foi um grande avanço para o setor farmacêutico para melhorar a qualidade de atendimento dos pacientes, desobstruindo assim as UPAs, as unidades de saúde e fazendo o seu trabalho bem feito em cada bairro, porque hoje existe uma farmácia ou duas em cada bairro e no Mato Grosso existe em média nos 141 municípios, o sindicato ele tem farmácia no estado, de 1.900 farmácias no estado. Hamilton, e os kits de medicamentos da Covid-19? Infelizmente, tem pessoas fazendo estoques, assim como fizeram com álcool, alimentos e outros. Como o senhor analisa essa situação? A gente emitiu um comunicado às farmácias, né,
para que com isso orientasse os pacientes para não fazerem isso com os medicamentos, porque podem tirar a oportunidade de pacientes com outras patologias, como é o caso de um paciente que usa uma medicação que foi comprovada ou está em estudo que pode melhorar o paciente com Covid. Se todos comprarem esse medicamento sem sintomas, ele irá faltar para um paciente que usa essa medicação. Então a gente comunicou a todas as farmácias para tentar tranquilizar a população, para não fazer estoque de medicamentos, porque tem que ter sintomas para poder estar usando a medicação. Esse kit ele só é de eficácia após a comprovação de sintomas que o paciente tem a Covid-19. Senão ele vai ficar ineficaz. Não adianta guardar em casa. Medicamento tem que ser usado na hora certa, no momento certo, prescrito pelo médico. Voltando a falar sobre economia e o segmento, quais itens são necessários desburocratizar para que o segmento consiga alcançar melhores resultados? Então, nós temos um problema que agora a gente vai começar a trabalhar, que são as licenças sanitárias. Elas têm validade de 1 ano, então isso eu acho muito curto, porque as empresas já estão no mercado há 7, 8, 10, 15 anos, então a gente deveria flexibilizar essas licenças sanitárias, aumentar o tempo dela de vigência, né, para que isso não se torne uma burocracia a cada 1 ano, ir lá renovar a licença, levar documentos, porque tudo isso atrapalha o andamento do estabelecimento farmacêutico. Então, assim, procurar aumentar o tempo da licença sanitária seria uma excelente maneira de desburocratizar. Hamilton, e sobre as tendências do segmento, como você avalia as farmácias do futuro? A gente tem uma preocupação que medicamento ele ainda não é uma via de produtos que pode ser comprado diretamente pela internet, né? A gente tem muito problema de entrega, de logística, aonde o medicamento ele é termossensível, a temperatura influencia muito no seu meio de ação, e a gente sabe que hoje não tem nenhuma empresa preparada para a entrega de medicamentos. Diferente de você comprar um livro, comprar uma roupa, que ela não requer que esse produto esteja acondicionado de acordo com o que ele vem da indústria. Então, assim, a gente vê com muita preocupação essa compra desenfreada pela internet, né? E isso nos preocupa pela eficácia dos medicamentos, que no final não vai ser a mesma do que ter vindo na farmácia física. Hamilton, as farmácias elas também oferecem cidadania para as pessoas. Prova disso é que o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com as farmácias, elaborou uma campanha contra o feminicídio, porque muitas pessoas, muitas mulheres, quando são agredidas, o primeiro local que elas procuram é uma farmácia, ao invés de um posto de saúde, um hospital. Sim, o CNJ teve uma grande luz nesse momento, né? Que todo mundo está de quarentena, as famílias em geral, e isso aumentou muito o número de mulheres agredidas fisicamente, verbalmente, e como as farmácias ficaram como pontos essenciais de atendimento, se criou uma campanha do X, pode ser por um batom ou um esmalte na mão, e essa mulher mostra isso dentro da farmácia, e a farmácia, o farmacêutico, o atendente procura dar um encaminhamento para ela, tranquilizando, desvirtuando o assunto. Olha só, ela não quer medir a pressão, levando ela separado do agressor, porque muitas vezes ela vem acompanhada do agressor, o agressor fica em cima com uma marcação cerrada, e a gente tenta colher os dados, porque muitas coisas se desmistificam. Vamos medir uma pressão arterial, vamos medir uma glicose, e aí ela se sente mais tranquila e possa nos passar algo de referência para encaminhar ao 190. E aí os órgãos competentes irão tomar as providências. Hamilton, a FEComércio MT e o Sincofarma desempenham um papel importante em termos de representatividade em relação ao poder legislativo, estadual e federal. Essa soma de esforços é necessária para o segmento? Sim, essa soma de esforços ela se faz muito necessária, e a cada ano que passa, a gente do comércio está sendo negligente, até eu chamaria isso, porque a gente não está elegendo líderes no nosso segmento.
pessoas que realmente tenham envolvimento com o comércio no dia a dia, porque nós temos várias leis que atravancam, várias mudanças repentinas, várias criações de decretos, de projetos de lei que venham impactar diretamente no comércio. E o comércio não pode ser mais o culpado de tudo que acontece no meio do Estado. Então nós temos que ter clareza, nós temos que ter pessoas munidas de informações corretas para não prejudicar o comércio. Então está na hora de a gente trabalhar em conjunto para termos pessoas que tenham realmente o comércio na veia, que sabe o que é abrir uma loja, que sabe o que é abrir uma loja de qualquer segmento que seja, tá? Para não deixar que leis absurdas e projetos de leis atrapalhem o andamento do comércio. Hamilton, mais alguma consideração? Eu espero que todos sejam conscientes nesse momento. Enquanto a gente não tiver uma vacina ainda para esse problema do Covid, a gente tem que tomar os cuidados, se precaverem, manter o distanciamento social, certo? Porque realmente não tem nada ainda que comprove que tenha uma eficácia sobre esse vírus. Então a gente tem que se manter distantes e se cuidando, cada um e cada um. Muito bem, acabamos de conversar com Hamilton Teixeira, ele que é um dos diretores da FEComércio Mato Grosso e também presidente do Sincofarma. Este é o podcast do Comércio, uma produção da equipe de comunicação da entidade, sob a presidência do José Venceslau de Souza Júnior e a superintendência do Igor Cunha. Acesse também as nossas mídias sociais pelo Instagram, Facebook, Twitter e o nosso site www.fecomérciomt.org.br. Um grande abraço e até a próxima!